Olá a todos e bem-vindos a este vídeo patrocinado pela Squarespace. Alguns de vocês pediram para que aqueles gráficos da corrida armamentista dos couraçados fossem disponibilizados, então entrando na seção do blog eu posso simplesmente criar uma nova postagem. Isso fica na seção de artigos do site e é só colocar um título legal e muito facilmente eu posso clicar em adicionar, colocar um bloco de gráfico. Isso exige um arquivo CSV, então obtenha os dados em CSV e faça o upload. Esse formato não é muito útil para mim, mas colocarei um título. Isso tudo são apenas gráficos de barras em tons de cinza, que não é o que eu quero, mas assim que eu coloco meu título, posso mudar a paleta de cores, trocar o eixo X e Y e de repente todos os dados aparecem. Mas se eu atualizar, por exemplo, para um valor ano a ano em vez de um valor trimestral, então eu me lembro. Os valores em CSV sempre terminam em zero. Então só preciso atualizar isso rapidamente. Sempre que atualizo o CSV, basta clicar em atualizar e confirmar para o gráfico aparecer. Agora, você pode visualizar esses dados em formato anual ou trimestral. Basta adicionar um bloco de imagem, fazer o upload e pronto. Assim você pode comparar os dois, vou acrescentar mais dados conforme avançar. E no bloco de gráfico, claro, você pode ver cada um dos anos individuais e os valores individuais apenas passando o mouse, enquanto a imagem, obviamente, é estática. Bem simples e fácil com o Squarespace. Então, se depois de todos esses pequenos mini tutoriais que venho fazendo, você acha que poderia criar um site, talvez idealmente para fins de história naval, mas nunca se sabe, talvez você queira por algum outro motivo. Então acesse squarespace.com/drachinifel. Você pode fazer um teste gratuito e quando estiver pronto, esse link vai te dar 10% de desconto no seu primeiro site ou domínio. Obrigado novamente à Squarespace pelo patrocínio. Agora, vamos ao programa principal, o que não surpreende, já que este é um canal de história naval. De vez em quando recebo perguntas por e-mail que envolvem uma fotografia de um navio e alguma variação de "Você sabe a que velocidade o navio estava naquele momento?" E geralmente consigo responder com uma resposta que é bem precisa, ou então dou uma resposta, isso foi talvez, digamos, 22 nós mais ou menos um ou dois nós. Geralmente as pessoas dizem ótimo, obrigado, mas às vezes perguntam como você calculou isso? Não há uma leitura de velocidade na foto. Então eu pensei, bem, aqui está uma oportunidade para falar sobre como calcular a velocidade de um navio se você tiver uma boa foto dele. Inclui uma breve lição sobre construção naval, que pode ter implicações mais amplas. Tenho certeza de que quem entender isso vai perceber de qualquer forma. O simples fato é que, quando um navio se move pela água, ele desloca a água. Essa é parte da razão pela qual isso é chamado de deslocamento. Mas, além de fisicamente apenas deslocar a água para flutuar, obviamente um navio desloca a água de onde está se ele se move para outro lugar onde não está. Tem água ali, essa água precisa ser empurrada para fora do caminho, essa água precisa ir para algum lugar. Porque a água é, para a maioria dos propósitos na construção e navegação de navios, incompressível, e isso se manifesta na onda de proa do navio. Agora, voltando à física do ensino médio, geralmente uma onda não é apenas um evento único. Sim, existe a onda de proa, que é a parte mais energética e proeminente. Porém, as ondas seguem uma curva senoidal e vão perdendo energia gradualmente. E esse é o caso da onda de proa. A onda de proa se manifesta inicialmente bem na proa do navio, mas também a esteira do navio é causada pela onda de proa. Então, se você já esteve em um rio e há restrições de esteira dizendo para reduzir a velocidade para 5 nós. Bem, isso é por causa da onda de proa, porque a onda de proa levanta uma onda. Essa onda se espalha formando algo parecido com um V. E à medida que ela se projeta cada vez mais longe do navio, ela muda de nome de onda de proa para esteira, mas é praticamente a mesma coisa. E, claro, quanto mais rápido você se move pela água e quanto mais água você desloca, então é uma correlação entre a velocidade e o tamanho do navio. Essa onda de proa terá mais energia e deslocará mais água, tornando a onda e a esteira maiores. Mas como dissemos, temos uma onda senoidal acontecendo aqui, você acaba tendo esse padrão de onda senoidal ao longo da lateral do navio. Isso também explica por que, ao passar por um navio, você é balançado por sua esteira. Você não é atingido apenas uma vez. Você é atingido primeiro pela maior onda, mas depois é atingido por várias ondas secundárias, como você pode ver neste diagrama. Mas o que isso tem a ver com velocidade, além da onda aumentar ou diminuir? Não vamos medir a altura de uma onda específica nem correlacionar isso para calcular a velocidade. Bem, isso é verdade, mas felizmente o comprimento de onda é proporcional à velocidade. E claro, se tivermos uma unidade de comprimento, como, sei lá, o comprimento de um navio que é conhecido, podemos cruzar essa informação.
Então, acontece que existe realmente uma fórmula agora, claro, essa fórmula é para um corpo em movimento padronizado, então haverá algumas pequenas variações causadas por vários fatores complexos que fogem ao escopo deste vídeo, exceto em circunstâncias realmente extremas. De modo geral, essa fórmula será válida e será precisa dentro de um nó ou dois, e normalmente será precisa até o nó exato, desde que você faça as medições corretamente. Então, como você pode ver aqui, este é o perfil da onda em questão, à medida que ela vai diminuindo gradualmente. E tudo isso foi retirado, por sinal, do livro Fundamentals of Construction and Stability of Naval Ships, que era um livro didático para o pessoal da Academia Naval dos Estados Unidos, e pelo que eu sei, pode muito bem ainda ser, de qualquer forma, uma fonte bastante confiável. Ele diz o seguinte: a relação, ou seja, a relação entre o comprimento da onda, a velocidade da onda, etc., pode ser expressa como L, que é o comprimento de onda, é igual a 0,557 v ao quadrado, onde L é o comprimento em pés e v é a velocidade absoluta em nós. Agora, voltando à física do ensino médio novamente, o comprimento de onda é a distância entre dois elementos correspondentes da onda. Agora, tecnicamente, você pode medir isso em qualquer ponto da onda, mas como obviamente as amplitudes diferem e assim por diante, geralmente é melhor medir dos pontos extremos, seja de vale a vale ou de crista a crista. Sim, já abordei esse tema em parte em um vídeo de 2 ou 3 anos atrás, mas resolvi fazer este vídeo separado como referência para quem quiser calcular a velocidade de diferentes embarcações. E o que você pode ter notado de útil nessa fórmula é que, claro, L, o comprimento de onda, depende unicamente da constante 0,557 e de v ao quadrado, a velocidade, ou seja, a velocidade em nós. Na verdade, isso não depende do navio em si. Então, não precisamos criar tabelas de velocidade diferentes para navios diferentes. Podemos simplesmente aplicar a equação uma vez e criar uma tabela bonita, como vemos aqui. E eu arredondei para o pé inteiro mais próximo, porque, convenhamos, não estamos medindo com nada muito mais preciso do que isso nessas circunstâncias, e assim fica um pouco mais organizado. Mas isso nos dá metade da referência. Agora precisamos da outra metade, que é o próprio navio e qual comprimento de onda ele está exibindo. Então vamos usar esta bela foto do HMS Renown operando no Mediterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial, porque, como você pode ver, ela está se movendo por águas muito calmas e há um conjunto bastante óbvio de ondas e vales ao longo de seu casco. Aqui entra o julgamento profissional, pois sempre haverá alguma interferência do mar. Então, como você pode ver, não é uma onda senoidal muito bonita e limpa, mas há uma crista bastante óbvia logo no início, perto da proa. Depois você tem os dois vales, e então tem esse tipo de pico crescente meio bagunçado, sugerindo interferência de outro navio próximo ou das condições do mar. Mas você pode estimar aproximadamente onde está o centro desse pico. E neste caso, como você pode ver, eu escolhi medir de pico a pico e de vale a vale, de acordo com minhas estimativas visuais de onde esses pontos estão aproximadamente. Porque, obviamente, se dois conjuntos de medições forem totalmente diferentes, isso sugere que pelo menos um ou ambos estão errados. Mas, neste caso específico, quando fiz a contagem de pixels com a foto original, cada uma dessas linhas verdes diferia da outra por quase exatamente 10 pixels. Uma tinha 610 pixels de comprimento, a outra tinha 621 pixels de comprimento. Então podemos considerar, digamos, 615 como uma média, mas isso sugere que estamos olhando para um comprimento de onda consistente. Então podemos transcrever uma dessas. Vamos pegar as marcações da linha do vale e colocá-las neste belo plano de perfil lateral. E sabemos que o comprimento total do Renown, ou seja, do ponto mais à frente até o ponto mais à ré, é de 794 pés. E então, novamente, usando várias ferramentas de medição, você pode usar a contagem de pixels ou o que preferir, isso nos dá a dimensão dessa linha verde como cerca de 42% do comprimento total do navio. Então, 42% de 794 é um pouco mais de 333 pés. Então, se consultarmos nossa tabela já pronta, podemos ver que 333 pés fica bem certinho entre 24 e 25 nós, o que é bem conveniente. Porque sabemos que, obviamente, o Renown poderia ir consideravelmente mais rápido do que isso, né? O que significa que não estamos olhando para uma velocidade irrealista. Então, isso é mais uma pequena checagem de confirmação. Isso significa que podemos dizer que esta foto do Renown mostra ele fazendo cerca de 24 a 25 nós. Então, esse é um bom ponto de referência. E, na verdade, também é uma maneira bastante importante de demonstrar o que essas fotos, que incluem a onda de proa, graças à perspectiva, realmente podem nos mostrar.
Porque, é claro, nesta foto o Renown não está realmente emitindo muita fumaça, enquanto em algumas outras fotos de outros navios, eles estão emitindo grandes quantidades de fumaça, e ela pode estar sendo levada rapidamente para longe deles. Mas só porque um navio está emitindo uma grande quantidade de fumaça não significa que ele está indo rápido, e neste caso, só porque não está emitindo muita fumaça, não significa que está indo devagar. Então você pode conseguir algumas fotos muito impressionantes de navios, talvez em testes, com grandes quantidades de fumaça saindo e ondas enormes batendo na proa porque eles estão em um mar agitado. Isso não significa necessariamente que eles estão indo a mais de 30 nós. Isso, no entanto, essa forma de onda é ditada pela física e, como dissemos, fora de circunstâncias excepcionais, isso realmente não muda. Você pode usar isso em quase qualquer navio desde que saiba onde fica o topo e o fundo da onda. Agora, é claro, isso significa que você precisa ter uma foto tirada de perto e na horizontal, como esta do Califórnia em mares muito calmos, porque obviamente aqui as posições dos picos e dos vales são muito evidentes. E claro, você precisa ter uma planta de vista lateral da qual possa tirar as medidas. Mas se você conseguir fotos tiradas de uma elevação mais alta, isso geralmente vai mostrar as coisas com muito mais clareza. Claro, se um navio não estiver indo particularmente rápido ou estiver parado, então você não vai ter essas ondas. O que significa que, obviamente, essa técnica só é realmente útil para te dizer quão rápido um navio está indo. Se ele realmente estiver se movendo a uma velocidade considerável, digamos acima de 10 nós ou algo assim. Aquelas fotos mostram condições ideais, mas esta do Maryland nos testes de velocidade é mais difícil de analisar. Você provavelmente pode ver, se olhar com atenção, o perfil da onda de proa ainda está lá, mas sofre bastante interferência das condições do mar. Então você tem muitos pequenos picos e vales. Mas neste caso em particular, caso você esteja interessado, claro, o pico da onda de proa está logo atrás da proa. Isso é relativamente fácil de ver, mais ou menos onde estão as âncoras. O pico secundário, ou seja, aquele que você usaria como referência, está mais ou menos entre as duas chaminés, um pouco mais próximo da primeira chaminé do que da segunda. E você pode corresponder isso com onde estão os vales. Então, a base do vale está logo à frente da torre de artilharia elevada. Então, mais ou menos onde está o telêmetro ou a parte de trás do telêmetro na torre dianteira, e o vale secundário está praticamente na mesma posição correspondente na parte de trás, logo abaixo dos telêmetros na torre de artilharia principal mais a ré. Se você tiver algum tipo de software gráfico que possa usar para sobrepor uma curva senoidal real, isso é bastante útil, porque obviamente você pode escolher um ponto muito evidente como o pico absoluto da primeira onda na proa e sobrepor isso, e isso também vai te dar as localizações de forma relativamente precisa. E você pode ter outros casos como esta imagem do USS Boston. Desta vez, o mar está bem calmo e, teoricamente, as condições para a foto são ideais, mas como você pode ver, temos a onda de proa atingindo o pico logo atrás da proa, de forma bem evidente. Há uma primeira depressão muito óbvia mais ou menos onde está o mastro devante entre a ponte e a primeira chaminé. Mas então, como você pode ver, ela sobe novamente e você só consegue ver o segundo pico bem próximo à popa, na verdade, já atrás do armamento principal. E em algumas outras fotos, especialmente de coisas como contratorpedeiros ou cruzadores menores que estão indo a mais de 30 nós em certos momentos. O segundo pico, na verdade, está além da popa, e a depressão vai estar a cerca de 2/3 do comprimento do navio. Nesses casos, meça do pico a depressão e dobre o valor para achar o comprimento de onda. Isso pode gerar pequena margem de erro, por isso menciono. Isso vai te dar uma ideia aproximada do que o navio está fazendo, com uma diferença de 1 ou 2 nós do valor real, mas é uma maneira muito útil de calcular a velocidade dos navios. Com base em uma foto, se o navio estivesse em velocidade razoável e o ângulo da foto fosse suficientemente elevado, considerando o estado do mar. Espero que você tenha achado isso útil. Nos vemos de novo em outro vídeo.